E aí, pessoal que está ouvindo o BTcast no YouTube, tudo bem com vocês? Eu percebi que tem uma galera que gosta de ouvir o BTcast aqui no YouTube. Vocês já perceberam que não tem nenhum vídeo de propaganda, nem na abertura, nem no meio, nem no final. Por quê? Para tornar a sua experiência mais legal em ouvir o BTcast, nós desativamos a monetização desse vídeo. O que isso quer dizer? Que a gente não ganha nenhum centavo por você estar consumindo este ótimo material, este ótimo produto, este ótimo podcast. Nós desabilitamos a monetização deste vídeo no YouTube para que a sua experiência em aprender mais Bíblia, teologia, seja completa, sem interrupções. Agora, eu queria pedir um favor para vocês. Se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar, você pode mandar uma oferta única. Nós temos a chave Pix, ela está aqui na descrição deste podcast, mas se você não quiser olhar a descrição, podcast@bibotalk.com. Pode nos mandar uma oferta aí via chave Pix. Ou se você quiser se tornar um mantenedor mensalmente, nos ajudando a manter esse ministério, você pode mandar um e-mail para mantenedores@bibotalk.com. O e-mail também está aqui na descrição deste podcast. Vai lá, curta o programa, porque eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast, o de número 386, galera, 386, e os 10 anos do Bibotalk estão chegando, e eu tô preparando uma coisa bem legal pra vocês. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje você vai me ouvir defender Lucinho Barreto. Meus amigos, minhas amigas, estamos aí, eu sei que é a Semana da Mulher, eu sei que talvez você estivesse esperando um podcast sobre feminilidade, alguma coisa do tipo e tal. Não, gente, nesse dia, nessa Semana da Mulher, eu trouxe uma mulher para falar de teologia. As mulheres precisam também falar de teologia. E claro, Carol Bazo, membro aqui da equipe do BTcast, mandando super bem. E essa foi uma live que eu fiz com a Carol ano passado sobre a pregação de Charles Spurgeon. Ficou muito legal o conteúdo dessa live. Eu falei, mano, vou levar pro podcast no Dia da Mulher, porque é uma mulher mandando bala na pregação de Charles Spurgeon. E a gente aprende muito, galera, olhando a metodologia da pregação do Charles Spurgeon, a vida dele, enfim. É uma espécie de série gigantes aqui agora, com a Carol Bazo nos conduzindo aí. E é claro, eu falo também, né? Foi uma live que eu fiz com ela. Aliás, na época, eu até lembro que a galera falou assim, pô, Bibo, deixa a guria falar e tal. Gente, era uma live eu e a Carol, não era uma live entrevistando a Carol, tá? Então essa galera não entende isso e tal. E outra coisa que eu quero falar pra vocês também, gente, muito importante. Sempre eu converso com os convidados e eles falam, Bibo, pode me interromper. Às vezes a galera não entende, acha que eu tô cortando a galera e tal. Não, gente, não. Tudo isso é acertado antes e tal. Então fica tranquilo, eu não sou o Faustão, tá? Eu não sou o Faustão. Não tô dizendo que eu sou um entrevistador melhor do que o Faustão, mas se eu interrompo alguém, é porque a pessoa me deu essa liberdade antes de nós começarmos a gravar. Eu acho que nem acontece tanto isso nessa live, eu acho que a galera tava mais mesmo me enchendo a paciência. Olha só, então, algumas coisinhas importantes. Antes de... Não, vamos pro recado paroquial. Não, eu tenho que explicar isso antes do recado paroquial. Então um áudio de live, ok? E na época, eu não tinha intenção de transformar live em podcast, então o Tuller pegou o áudio do YouTube mesmo. Então assim, ele tá um pouquinho diferente da qualidade costumeira que você recebe aqui no BTcast. A outra coisa é que nós vamos ter uma live, aliás, nós tivemos uma live, né? Porque isso aqui já tá saindo na terça-feira. Na segunda-feira, dia 8 de março, eu tive uma live com a Carol e a Ana Ruth, esposa do Thiago Cavaco, lá no canal do Bibotalk, falando sobre mulheres reais. Gente, um bate-papo entre as duas e eu fiquei ali ouvindo e aprendendo. Duas mulheres reais falando sobre mulheres reais. Que live, meus amigos, minhas amigas. Convido a todos vocês, a live tá salva lá no canal. Por falar em live salva no canal, o Thiago Cavaco também tá numa live lá, um papo muito legal falando sobre como um português enxerga a espiritualidade no Brasil. Ficou muito bacana também o papo com o Thiago Cavaco. Aliás, a gente tem produzido umas coisinhas bem legais lá no YouTube também. Se eu fosse você, eu daria uma moral. Beleza? Mas é isso, vamos então para este BTcast, mas antes os recados paroquiais. E presta, gente, sério, ouve esses recados paroquiais aí. Ouve.
paroquiais dessa semana, meus amigos, minhas amigas, nós temos a quarta confraria bibotal, que é, gente, e olha o tema, criação, queda e evolução. Vocês estão preparados para essa conversa, gente? Porque nós estamos. E vamos tocar nos assuntos mais polêmicos na relação fé e ciência. Infelizmente, alguns irmãos nossos na fé e irmãs não entendem algumas coisas ou até não respeitam a nossa linha de interpretação, que agora, numa confraria, nós vamos ter mais tempo para explorar essa relação do cristão piedoso com a criação de Deus, a teoria da evolução e a queda. Como é que a gente relaciona essas coisas? Como é que eu seguro a Bíblia na mão, mas ao mesmo tempo não ignoro a ciência? Gente, vai ser uma confraria daquelas. E olha só, você precisa se inscrever nessa confraria. Por quê? Claro, se você quiser, obviamente, concorrer a 2 kits que a Thomas Nelson vai sortear. Galera, o dicionário... Deixa eu pegar ele aqui. Ó, Dicionário de Cristianismo e Ciência, capa dura, coisa linda. E é um amplo material. É um material de referência sobre essa relação fé e ciência. Então imagina, um dicionário com os principais termos, conceitos, teorias, e ainda tem a coleção Ciência, Cultura e Fé, tem lá livro do McGrath, tem mitos sobre a ciência, mano, tem sobre... qual outro? Peraí. Ah, é claro, e tem o Criação, que é de evolução, que é o tema da nossa confraria. Então são 4 livros que abordam essa temática aí, fé e ciência, numa parceria da ABC2 com a Thomas Nelson Brasil. E a gente vai sortear esses 2 kits, tá? Então, 2 pessoas vão levar 4 livros cada uma. Vai ser demais. Então, ó, quinta e sexta, ao vivo, no canal do YouTube. Lembrando que essa confraria chega até vocês graças a Teolab, a BC2 e a JAP Roteiros Exclusivos. Deus abençoe. Fique aí com esse episódio que tá demais. Carol, vamos falar hoje do Príncipe dos Pregadores. Não é bem uma biografia exaustiva sobre este homem, mas a gente vai abordar... Por onde você quer começar, Carol? Pra gente começar a falar aí do Charles Spurgeon. Vamos começar sobre a vida dele. Vamos lá, então. Treinou, né, Bibo, pra falar Charles Spurgeon. Spurgeon. Eu vi um documentário que você mandou e o cara, pelo menos os comentários lá, Spurgeon. Não é Spurgeon, como a gente fala, e não é nem Spurgeon, como eu já ouvi, o Charles Spurgeon. O quê? Quem é esse Charles Spurgeon, irmão? Não é. O Spurgeon, mano, assim, a gente tem que falar que a questão estética conta, né? Mano, já dá uma presença um cara com uma cara dessa, fala sério. Cara grandão, né? Dizem que ele tinha uma voz meio de tenor, assim, pregando. O cara tinha presença. Tinha presença. Até você falou dessa questão da voz, o cara não tinha a tecnologia que a gente tem hoje pra pregar, né? E o cara pregava com uma multidão. Isso é maravilhoso. Deixa eu já contar uma historinha que fala no documentário. Não sei se você chegou a ver. Que o Spurgeon foi fazer um teste de acústica num lugar que ele ia pregar, acho que era o de 20 mil pessoas. E aí ele foi lá pra fazer o teste, pra falar, né? E aí ele pegou um versículo da Bíblia e leu em voz alta. Acho que eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E aí parece que um pedreiro ou um pintor que tava lá trabalhando converteu na hora dele treinar a acústica. Olha aí, já começamos... demais. Pérolas da história da igreja, né? Sim, isso é muito legal. O cara testando e o pedreiro vem lá e tem um processo de conversão. Isso aqui, a gente já pode até adiantar esse ponto aqui, Carol, que a presença do Espírito Santo na vida do Spurgeon é inegável, né? Porque ele não era só um bom pregador. Quantos bons pregadores você conhece, ou bons oradores, né? Eu conheço vários, mas a presença do Espírito Santo faz a diferença. Muito legal, muito bom. Bibo, eu tenho estudado, né? Você sabe, a galera aí que me acompanha sabe, eu tenho estudado um pouco de história da pregação por causa de uma disciplina que eu tô dando na Escola de Pregadores, da Escola Convergência. Tá sendo uma experiência, assim, fantástica, eu tô adorando. Fazia tempo que eu queria fazer isso, que é estudar a história da igreja por algum fio condutor, né? Olha aí. Então, história da pregação, nossa, é pérola atrás de pérola. Eu fui muito edificada na minha fé com esses homens de Deus muito diferentes, sabe? Por exemplo, o Moody, que é da época e é amigo do Spurgeon, é diferente dele. A gente tem o William Perkins, o Richard Baxter, que é tipo um pastor pregador que visitava. Ele não só pregava do púlpito, ele visitava ovelhas durante a semana, ele visitou toda a paróquia dele. Tem estilos diferentes. Tem o João Crisóstomo, que pregava contra a luxúria, contra a riqueza, e era cheio de retórica. Você tem os puritanos que odeiam a retórica. Você tem, assim, uma variedade muito grande de estilos de ênfase, mas você vê Deus agindo em pessoas diferentes. E o Charles Spurgeon, fazia tempo que eu queria me debruçar na história dele. Ele é um cara incrível. Eu sei que muita gente tem ouvido falar,
eu falar mais o Jonathan Edwards, mas o Spurgeon, assim, ele também tem características, assim, que eu admiro demais. E ele precisa ser mais conhecido, né? Eu, como carismática, fico investigando, assim, onde é que tem umas coisas, porque, o Spurgeon é muito... Eu não sei qual palavra usar, eu normalmente uso místico, mas acho que as pessoas podem não entender. Ele teve experiências beatíficas, bem, apesar, mesmo sendo sensacionista. No livro, inclusive, esse aí que você botou, o cara coloca assim, de modo geral era sensacionista, salvo algumas exceções. Por quê? Enfim, vai falando aí. Eu já ouvi até de calvinistas e tal, e sensacionistas que contam da experiência de profecia que o Spurgeon, né, teve, né, de ele apontar para alguém na plateia e proferir uma palavra para aquela pessoa. Aliás, esses sensacionistas são os melhores, né, porque, eu queria ser um sensacionista como Jonathan Edwards, como Spurgeon. Sinceramente, eu também. Não, até porque o sensacionista, assim, a gente pensa no sensacionista como um cara que não acredita nem na operação do Espírito Santo. Não é isso, né? Acho que a gente também precisa definir o nosso sensacionismo. Não é alguém que não acredita na ação do Espírito Santo. Aliás, a gente vai falar isso um pouco mais aqui na live, mas, mano, a presença do Espírito Santo é fundamental. O Spurgeon, inclusive, ele falava, cara, você não pode ser pregador se não tiver a presença do Espírito Santo. Então, ser sensacionista não é achar que a pessoa do Espírito Santo morreu ou é só uma pomba na logo da igreja, tá, gente? Tem muito bom, é verdade. E aí, o que mais a gente pode falar do senhor Charles? Gente, vai ser Charles Spurgeon aqui, tá bom? Falar igualzinho em inglês não rola, não. Ainda mais com sotaque, né, britânico, não rola. Pois é. Mas vamos lá, a gente tá no século XIX aí, né, o Spurgeon, ele foi muito influenciado pelo avô, e ele, nos primeiros 4 anos de vida, ele morou com o avô, que era pastor, e aí eu até coloquei aí, né, a biblioteca do avô foi uma influência na vida dele, ele teve contato com a literatura puritana, então o Spurgeon é muito herdeiro e continua a falar e a propagar muito da teologia puritana. Então, 2 livros que marcaram a vida dele foi o livro dos Mártires, do John Foxe, que é um clássico puritano, né? A história dos mártires, terminando com os mártires perseguidos pela igreja anglicana, ou a igreja católica, perdão. E o Peregrino, do John Bunyan, que ele amava e ele leu várias vezes. Então... Sim, segundo os relatos, 100 vezes, cara. Isso. 100 vezes. Eu tava vendo aquele documentário lá, Carol, que você mandou, a ideia dele ter achado a biblioteca do avô, né? Porque ele muito cedo foi mandado morar com o avô e as casas eram naquela região lá da Inglaterra, as casas eram taxadas pelo número de janelas que elas tinham. Olha que loucura. E aí a galera começou a tapar muita janela, então muitos quartos escuros nas casas. E até que um dia ele tropeçou numa biblioteca, como daí a história segue conforme você contou. E, cara, e como isso foi providencial da parte de Deus, né? Como os livros, né? Imagina, ele não passava a tarde maratonando, vendo desenho, ele passava a tarde lendo, né? Os clássicos, cara. Isso faz a diferença. Na verdade, Bibo, acho que a biblioteca do Spurgeon é um ponto de um podcast, porque, ele encontra a biblioteca do avô, e aí depois, vou adiantar, vamos pulando, vamos organicamente. O Spurgeon não fez teologia, ele não estudou educação formal. E aí, o Spurgeon, ele tentou estudar, entrar numa faculdade para estudar teologia, mas ele tem um episódio lá, assim, meio que um desencontro lá com um tutor, e no fim, ele tem uma experiência de ouvir uma voz audível que fala pra ele, eu não lembro a frase, mas basicamente por causa dessa direção de Deus, ele decide não estudar teologia formalmente. Então a gente tá aí diante do príncipe dos pregadores, o grande pregador do povo, que não estudou teologia formal. Mas eu ouso dizer que a faculdade do Spurgeon era a biblioteca dele. 12 mil livros. Caraca, 12 mil livros. Então, assim... Te mandei a foto aí no WhatsApp. Inclusive, agora eu não posso olhar o WhatsApp, senão eu fico distraído. Assim, inclusive, cara, nesse livro que a gente tá usando um pouco como base, ele fala da importância, né, da biblioteca. 12 mil livros. E aqui, gente, eu acho que a Carol concorda comigo, não é porque o cara não estudou formalmente teologia, ou seja, como um acadêmico da sua época, que ele não estudava. Pelo contrário, tá, gente? Ele estudava pra caramba, só que ele não estudou de forma formal. O que, né, segundo até os biógrafos dele vão dizer, foi providencial, né? Porque ele é um cara que... Porque ele poderia ter ido pro lado acadêmico, né? Porque ele era uma mente brilhante, né, Carol? Sim. E assim, gente, glória a Deus pelos acadêmicos, né? Sempre que eu converso com o Victor Fontana e com o Paulo On, os caras estão assim, há 30 anos na minha frente em termos de discussão teológica. Então, glória a Deus por essas mentes brilhantes que são acadêmicos e produzem teologia grossa, acadêmica e tal. Mas glória a Deus também pelas pessoas que pregam de maneira bíblica, séria
teologia e não se dedicam tanto à academia, Isso. eles se dedicam mais à pregação popular, por assim dizer, né? Claro, se toda a pregação popular fosse como a do Spurgeon, show de bola, mas a gente sabe que não é. Estaria tudo ótimo, né? E tem um trecho que o Spurgeon fala para os diáconos da igreja, que se os diáconos forem sábios, eles têm que não só cuidar dos pobres, né? E da mesa de jantar do pastor, né? Cuidar das coisas práticas, mas ele tem que fazer uma boa biblioteca, mantendo a mesa de estudos, né? Do pregador abastecida. Então ele era o cara dos livros, né? Ele tinha essa questão da biblioteca, 12 mil livros, teve a influência do avô. Então eu creio que foi essa faculdade que ele fez aí, bons livros, é aí que ele vai conhecer puritanismo, calvinismo e tudo mais. E se eu não me engano, porque o Spurgeon depois vai fundar o colégio de pastores, né? Que vai se tornar o Spurgeon College lá na Inglaterra mesmo. Mas eu acho que a maioria desses livros da biblioteca dele estão nos Estados Unidos, em Kansas, no outro Spurgeon College, em outro seminário. Aí tem lá, dá pra visitar a biblioteca do Spurgeon. Ou seja, a primeira coisa que a gente aprende com o Spurgeon é: um pregador precisa ter livros. Acho que dá pra gente pontuar aqui, Carol. Um pregador precisa muitos livros. Bons livros, justamente. Muito bom. Carol, e aí? Vamos lá. Tem mais algum detalhe biográfico que você gostaria de apresentar dele aqui? Biblioteca do avô, não teve um estudo informal, mas é um cara que já se destacava na sua presença. Acho que tu podia contar aquele episódio que ele matou um cara no bar, Carol. Acho que seria legal. O avô dele era pastor, né? Então, quando ele era muito novinho, era muito novo. Tudo na vida do Spurgeon acontece muito cedo. A primeira pregação dele é com 16 anos. Ele vai se tornar pastor da igreja aos 19. E aí, quando ele é bem mais novo ainda, o pastor dele tá o avô dele tá triste, né? Como pastor, porque tem uma ovelha, um cara que bebe demais. E aí o Spurgeon, criança, vai até o bar e procura o cara, exorta o cara bêbado fica super chateado, vai na casa do avô do Spurgeon pra brigar com eles e no meio do caminho ele se arrepende, ele percebe que Deus tá falando com ele. Então o ministério da exortação do Spurgeon começou bem cedo, ainda na infância, né? Na infância. E o cara, ele fala assim, pô, você causa dores ao meu avô, tipo, ele quer defender o avô, né? Tipo, pô, você na paróquia do meu avô e você tá envergonhando o meu avô, você deixa o meu avô triste, assim. Aí ele chega, acho que ele chega em casa e fala isso, né? Vô, matei o velho homem, matei o velho. Isso. Matei o velho homem. Como assim matou um velho homem e tal? Daí ele conta um pouco a história e o cara aparece lá a cavalo. Meu, demais, muito bom. Ou seja, o cara tinha já, né? Ou seja, cresceu ali na casa do avô com os livros, consumindo boa literatura, leu 100 vezes o Peregrino, então isso vai mexendo, né? E aí, o que mais, Carol? Outro ponto legal é o encontro que ele tem, né, com um oficial da equipe missionária de Londres, né, da agência missionária de Londres, que é um cara que olha pra ele e eu achei isso bem louco. Porque o Spurgeon ainda é novinho também. Ele olha e vê potencial, passa a semana conversando com o Spurgeon e orando por ele. E o cara meio que profetiza pro Spurgeon, dizendo que ele vai ser um grande pregador, que vai pregar na capela que ele vai pregar, né? E até ensina um hino pro Spurgeon. Então, o Spurgeon teve alguém, tipo um olheiro, né? Que viu ele e detectou, assim, sinais de um chamado ali. Inclusive, o Spurgeon é um dos caras que assim, mais me edifica, que eu acho que eu sinto mais uma solenidade em relação ao ministério da palavra, sabe? Eu vi vários homens na história da pregação que tem essa solenidade do ministério da palavra. Acho que muita gente ainda brinca, né? De pregador, brinca de ministério da palavra. O cara leva a sério, é uma vida inteira, gasta. A gente viu, né, John Wesley, George Whitefield, Edwards, esse peso. E o Spurgeon também, é uma solenidade em relação ao ministério da palavra, um cuidado, um temor, né? Sim, inclusive até na escola de pregadores que ele tem, vou chamar desse jeito, mas qual é o nome oficial? Agora eu não lembro. Escola de pastores, né? Escola de pastores, né? Ele não era qualquer um assim, quero ser pastor. Porque assim, a fama do Spurgeon, a gente dando, já que tá orgânico aqui, a gente pula algumas coisas, né, Carol? Mas a fama do Spurgeon cresce e tal, né? O cara começa a atrair multidões. E isso, consequentemente, algumas pessoas querem também, né? Tipo, olha só, que coisa maravilhosa. Mas não, pra entrar na escola de pastores dele, tipo, o cara tinha uma série de perguntas que o cara tinha que responder. Inclusive, o cara tinha que ter já uns 2 anos de ministério pra se mostrar aprovado pela congregação. Se o cara ganhava almas pra Jesus, olha aí. Então, assim, e isso é muito legal pra nós hoje, porque hoje com a internet a gente tem também, né, os holofotes. Então todo mundo quer ser um John Piper, quer ser um, sei lá, um grande pregador. Eu tô usando aqui boas referências, né, mas tem as más referências
conferências que também atraem multidões, né? E aí a galera, tipo, quer a plataforma, né? Quer o palco. E, mano, não é assim. Mas não quer os bastidores, né? Quer os bastidores. Não, é como o Cacau uma vez falou, né? A galera quer o jejum de Daniel, mas não quer a rotina de oração. Sim, é verdade. É mais ou menos essa, assim, né? Então, pô, o Spurgeon levava, né? Complementando o que você disse, o Spurgeon levava muito a sério essa parada da pregação. Era sério. Tão sério que ele vai criar essa escola de pastores e tal. Mas e aí? Continua, Carol. Então, continuando assim a história dele, ele tem a conversão mais ou menos aos 15 anos, numa pregação bem legal. Ele vai numa igreja que um leigo tá pregando e é super forte a pregação. Ele converte. Ele tem uma pessoa bem especial na história dele, eu achei bem bonita essa parte, que é uma cozinheira de uma escola que ele tá estudando, que ela é calvinista, Mary King, e ele fala com muito carinho dela. Que ele conversava com ela sobre doutrinas da graça e tal. Achei bem bacana. Me lembrou até um pouquinho a história do Abraham Kuyper, que foi pregar ele foi pastor de uma igreja que os membros dele, que eram camponeses, deram aula pra ele. É bem legal. A gente tem um podcast sobre Abraham Kuyper aqui com o Pedro Dutti, e é exatamente essa história, né? O cara meio que saiu meio liberalzinho do seminário, aí chega lá na congregação, a congregação orava por ele e o bicho se converte sendo pastor. O Spurgeon tem essa experiência com essa mulher que marca a vida dele. Na verdade, tem várias mulheres especiais na vida do Spurgeon. Ela é uma das que marca a vida dele. Ele é convidado para pregar aos 16 anos, né, numa igreja. Ele prega, de primeira todo mundo já gosta. Ele recebe um convite para pregar em outra igreja, passa 6 meses pregando. Ele entra para a Associação de Pregadores Leigos e trabalha com pregação. Então é tudo muito cedo. E aí, aos 19, ele é convidado para pregar e depois, posteriormente, ser pastor na igreja que vai ser a igreja dele, em New Park Street. Então, aos 19 anos, ele começa o ministério bem cedo, até antes de casar, ele vai casar depois. E o lance é que o ministério do Spurgeon é um ministério que sempre está crescendo. Então, ele é o príncipe dos pregadores, não só porque ele prega bem, mas ele também é o pregador do povo. É muita gente. Então, o Spurgeon é o cara que vai trabalhar pela primeira vez com mega igreja. Então, ele tá pregando, as multidões não param de vir. Cada vez que ele prega, vai aumentando mais. E a gente vai ver que isso não é uma coisa muito fácil pra ele, essa questão da fama. Ele vai ser uma celebridade, na verdade, assim, em toda a Inglaterra, na Europa, Estados Unidos também, ele vai ser uma celebridade. Então, quanto mais ele prega, mais vai aumentando a igreja e mais gente querendo vir. Vai ser necessário reforma na igreja para receber as pessoas. E aí, como uma coisa super interessante do ministério dele, como cada vez estava vindo gente, ele precisou parar para fazer a reforma na igreja, na capela da igreja dele mesmo, eles procuram um lugar para o Spurgeon pregar enquanto está em reforma, um lugar grande. E aí eles começam a utilizar lugares públicos. O Surrey Garden, mais de 10 mil pessoas. Linda. É um lugar público, não é uma igreja. Então ele leva o culto para um lugar fora da igreja, um lugar público. Aí a gente tem 10 mil pessoas. Então o Spurgeon se tornou uma atração. E aí a gente precisa pensar nisso. Como que em pleno final do século XIX, uma época que está crescendo o liberalismo teológico, estão vindo várias teorias filosóficas diferentes, frieza espiritual, multidões estão indo ouvir a pregação do Charles Spurgeon. Então, assim, é muita fome pela palavra, né? No documentário vai falar que acontecia até venda fora do lugar de tanta gente que tinha, dava engarrafamento, assim, de pessoas pra entrar. Então é muita, muita, muita gente. E ele foi super criticado por isso. Acusaram ele de estar prostituindo o púlpito, por levar o púlpito pra fora da igreja. Porque é algo diferente, né? Tipo um evento, um culto fora do lugar comum. E assim, tá atraindo gente, sempre vai ter crítica, né? A minha pergunta que eu ia fazer pra ti, Carol, é assim, esse negócio de atrair uma multidão é meio que um fenômeno novo, ou a gente tem na história da pregação pessoas que atraíam essa galera também, assim, como é que, ou realmente isso, pelo menos ali naquela região da Europa, foi uma novidade, uau, assim, como é que é? A gente tem isso antes, principalmente com o Whitefield e o Wesley, que é antes, né, por exemplo, mas o Spurgeon os números são maiores, tá? E principalmente porque é dentro de templo, tá? Lembra que o John Wesley e o Whitefield era mais fora às vezes e tal, mas o número é maior. Com o Spurgeon, os números explodem, assim, um pouco. E existe uma constância no ministério dele que é bem interessante. Até o final da vida o negócio fica crescendo. Ele entra em crise, assim, com essa fama. Às vezes ele passava mal antes de pregar, ficava um pouco tenso, porque a fama foi muito grande, né? Até esse episódio, conta o episódio que marcou um pouco o ministério dele também, nesse
nesse momento? Se eu não me engano, foi no primeiro culto feito aí nesse lugar para mais de 10 mil pessoas. Antes dele pregar, quase indo pregar, algumas pessoas começam a gritar: fogo, fogo, vai desabar o prédio. E na verdade não era. E aí acontece um tumulto, a galera sai correndo um por cima do outro. E aí morrem 7 pessoas. É uma tragédia que até na história da Inglaterra, a história da Inglaterra em si, fora da história da igreja, é mencionado, porque é bem triste, né? 7 pessoas morreram e mais de 20 ficaram gravemente feridas. E o Spurgeon tentava acalmar as pessoas. Ele desmaiou quando ele soube o que aconteceu, que as pessoas tinham morrido e tal. E isso gerou um trauma na vida dele, que provavelmente era, vamos dizer assim, o gatilho da depressão dele, que o Spurgeon sofria um pouco de depressão, né? Tem essa parada da saúde dele, né? A saúde do Spurgeon não foi a das melhores. É tanto que uma gripe no final da vida dele, somado a gota e uma outra doença que eu não lembro o nome, levaram a cabo, né, a vida dele. Isso, ele sofria assim com uma depressão. E provavelmente isso aí era o ponto, assim. Porque imagina, para pensar, você já tá sendo criticado por atrair multidão, por levar o povo assim para um outro lugar, e aí morre 7 pessoas, é uma tragédia muito grande. Ô, Carol, explica pra nós o porquê esse nome Tabernáculo. Achei genial. Eu também curti pra caramba, porque o Spurgeon entendia a igreja como algo móvel, não é algo estanque. Eu fiquei meio assim com a arquitetura, né? Bem romana, ele escolheu isso aí. Ele tem uma explicação, eu confesso que eu não entendi, porque ele queria uma coisa que não fosse nem judaica, mas daí ele pega o grego, porque tem mais a ver com... Ele quer fazer essa mistura do tabernáculo, Antigo Testamento, com o grego, do Novo. Eu confesso que eu não entendi. Se você já leu e entende, pode nos ajudar ali nos comentários. Manda aí a explicação. Mas só explicando, o tabernáculo passou por reforma, porque passou pela guerra, né? Bombardeio alemão e tal. Então, o original é um pouco diferente. Se olhar a foto depois com calma, dá pra ver que é diferente. Enfim, Mega Church, 6 mil pessoas sentadas, mais 500 pessoas em pé. Então, isso aí vai ser a base do ministério do Spurgeon. Essa igreja vai ser a base também de mais de 60 ministérios. Então, apesar de ser um grande pregador, o Spurgeon também fundou várias organizações beneficentes, orfanato para menino, para menina, para mulher grávida, tinha editora, publicadora, é assim, aquela coisa. Eu cheguei à conclusão de que os caras que conseguem trabalhar com publicação de sermão e de livro, o legado deles na história permanece bem mais. Então, quando a gente olha assim, até como historiador, a gente vê isso. E o Spurgeon, a gente tem muito material dele porque ele trabalhou avidamente em publicar a palavra. Gente, inclusive, eu dei uma olhada baseado na autobiografia dele, né? Como que era a semana, né? O schedule do Spurgeon. É muito legal. É a semana inteira estudando e olhando o sermão e revisando o sermão que ia sair no jornal. Uma história legal de conversão. O Spurgeon publicava os sermões no jornal. E uma mulher foi comprar manteiga, a manteiga estava enrolada no jornal e ela lê o sermão do Spurgeon e converte. Então, olha o nível, né, da coisa. Foi muito longe. Demais. Carol, eu acho que tu já tocou num ponto importante aqui, eu acho que com isso até a gente encerra a questão biográfica do Spurgeon, que é o cara, além de ser um ótimo pregador, que vai ser a tônica da nossa live aqui, que é a tônica da nossa live, que vai ocupar a meia hora final da live, mas é um cara extremamente preocupado com a formação espiritual das pessoas e também com a ajuda aos pobres, né? O Spurgeon estava muito preocupado com a ajuda aos necessitados. Eu achei isso muito legal quando eu li ali. Muito bacana mesmo. Esse apoio que ele dava aos ministérios. Isso. Aos necessitados e, consequentemente, aos ministérios. Vamos às bases do ministério de pregação dele, então? Vamos lá, então. Eu coloquei aqui 5, né? Primeiro, autoridade das escrituras. Eu tava lendo trechos da biografia dele, enfim. É incrível como o Spurgeon crê que a Bíblia é a palavra de Deus, assim, sem mais nem menos. Lembrando um pouco que a gente já tem aí o movimento liberal teológico, então o Spurgeon tá respondendo muito isso, vai responder muito isso aí. Então, para ele, Bíblia é palavra de Deus. Então, ele falou, tem uma frase dele que é assim: eu me contento em ser só um repetidor da Bíblia. Não quero ideia nova minha. Comentador, né? Eu quero só repetir, e é uma paixão pela Bíblia, uma submissão às escrituras, é a base do ministério da palavra dele. Outra característica é que o Spurgeon é um calvinista total, então, quando você estuda os sermões do Spurgeon, a vida dele é 5 pontos do calvinismo. Só que eu quero acrescentar uma coisa, os 5 pontos em chamas, né? O Spurgeon, ele é interessantíssimo porque ele é um calvinista super evangelista. Então, o pessoal do hipercalvinismo deveria de ler o Spurgeon. Porque ele é uma resposta ao hipercalvinismo, né? O Spurgeon pregava
todas as cinco pontos do calvinismo evangelisticamente. Ele é o pregador evangelista. Eu fiquei impressionado com isso. Eu li sermões do Spurgeon e é impressionante como ele sempre leva a pessoa à conversão, ao convite da conversão. Então, 5 doutrinas da graça, então ele é um calvinistaço, mas em chamas, né, como um grande evangelista. Outro ponto que você colocou aí, Carol, que eu acho que já dá pra gente colocar, é como ele ensinava doutrina. É que a gente não vai conseguir passar todos os tópicos do livro ali, mas como ele ensinava doutrina com as suas pregações, né? As pregações eram expositivas, mas como ele tinha essa preocupação doutrinária também, eu achei isso muito marcante. Como a pregação pro Spurgeon era uma coisa muito completa, né? Era cristocêntrica, apresentava Cristo, a salvação e também as doutrinas da graça, né? Como um bom calvinista, prezava demais pelas doutrinas da graça. Ele falava que a gente não tem que esconder né? Os pregadores não têm que esconder doutrinas difíceis do povo. Tem que ensinar, não pode esconder a verdade, por mais difícil, profunda e complexa que seja. E quem já leu o sermão do Spurgeon vai ver que é muito simples o jeito dele de falar. Ele não é difícil. O Edwards eu acho mais requintado, mais difícil. Por exemplo, quando eu comparo, eu acho o Spurgeon um pregador do povo mesmo. É muito simples o jeito dele de falar. Muito pessoal. A galera pega o Afeições Religiosas do Edwards pra ler e toma um susto, né? Porque, tipo, caraca, mano, é meio pesado o negócio aqui, né? Porque o Edwards era um filósofo, né? Foi um grande pregador e tal. Inclusive, galera, tem um podcast meu e a Carol falando sobre a pregação dos avivalistas. Tá muito legal, tá? Muito legal. Sobre a pregação de Wesley, de Edwards e do Whitefield, né? Muito legal esse podcast. E tem uma dobradinha, 2 podcasts inteiros sobre Edwards e a espiritualidade. As afeições. As afeições religiosas. Tá lá em bibotalk.com. É só você jogar aí Carol Basso, Bibotalk. Você vai ouvir tudo que a gente já produziu com a Carol lá no nosso podcast. Beleza, Carol, muito bom. E aí, o que mais que a gente destaca Edwards, dele aqui? Doutrina da Graça. Do Spurgeon. Do Spurgeon. Jesus precisa ser glorificado. A pregação dele tem muito Jesus. Sempre Cristo está sendo glorificado. Bibo, eu sou uma observadora, sabe? Já falei que eu não acho que eu sou uma pregadora, tenho um ministério de pregação, eu sou uma observadora. Eu fico apaixonada e eu percebo que os grandes pregadores, o dom deles é trazer a realidade, sabe? Às vezes a gente crê que Jesus é Deus, a gente crê que Jesus é nosso Salvador, mas quando o cara prega, ele traz o peso da realidade disso aí. E lendo o Spurgeon, os sermões dele, você sente isso. Ele traz a realidade. Ele não te dá a opção de pensar o contrário. Me lembrou até o Edwards e outros em algum ponto. Então, ele sempre está glorificando Jesus na pregação. Jesus não é um pingente na pregação. Jesus sempre vai ser glorificado, vai ser o salvador na pregação. A imagem de Jesus cresce durante a pregação do Spurgeon. Outra coisa que é um ponto base do ministério dele, a gente mencionou, que é evangelístico, né? Ele sempre apresenta o convite do evangelho. E é interessante ver isso em pessoas que pregam doutrinas difíceis, né? Especialmente questões de calvinismo e tal. E por fim, a confiança no Espírito Santo, que a gente falou bastante. Tem uma coisa bem curiosa sobre o Spurgeon. Antes de pregar, ele subia as escadas, indo até o púlpito, declarando: eu confio no Espírito Santo, eu confio no Espírito Santo, eu confio no Espírito Santo. Relembrando, né, que a pregação, por mais que o pregador seja bom, que tenha estudado os 12 mil livros da biblioteca, tudo depende do Espírito Santo, né? Muito bom. Sobre essa questão do apelo, Carol, eu acho muito legal, porque até no livro aqui na página 138 mostra um pedacinho desse apelo do Spurgeon. E, cara, porque assim, o Spurgeon, ele falava muito da soberania divina, é a base da pregação, é a base da exposição das escrituras, mas ele enfatizava demais também a necessidade do homem, a necessidade do ser humano. A responsabilidade, né? A responsabilidade humana. E, cara, e aqui no apelo dele, ele, como tu falou, ele traz esse apelo mesmo, sabe? Tipo, ó, por exemplo aqui, ó, acredite, pecador, confie nele com todo o seu coração, confie nele, venha a ele com choro e súplica, eu peço que você venha. E, cara, sabe o que é legal? Eu lendo aqui, e eu não sei se a gente vai falar um pouquinho depois das metodologias do Spurgeon, mas, cara, ele é um cara que valorizava a oratória, né, na medida correta, o tom de voz, né? Então eu consigo imaginar o Spurgeon falando isso aqui assim, mano, com aquela voz retumbante que ele tinha. Eu consigo, sabe assim, ó, confie nele com todo o seu coração, venha a ele, com choro e súplica, eu peço que você
venha. Mano, a galera fala muito assim, porque os apelos, né? Tu sabe, né, Carol? Tem uma galera aí que adora criticar os pentecostais que fazem apelo na hora da pregação. Sim, gente, tem apelo que é apelativo. A gente não discute isso. Agora, toda pregação tem um apelo. Seja ele não tão explícito, afinal, se uma pregação não tem apelo, acho que não é pregação, né? Agora, pelo que eu tô vendo aqui do Spurgeon, caramba, mano, é um apelo explícito. Explícito. Né? Ele dá ordem praticamente. Vem, é agora, não pode ser amanhã. Apelar é isso, né? Tipo assim, por favor, venha. Deixa eu ler um trecho também, já que você leu, ficou ungido, do sermão dele. Nossa, fiquei impactada. Ele fala assim, olha a pessoalidade. Diga-me, meu irmão, o que o impede de vir a Cristo? Ouço alguém dizer, Senhor, é porque eu me sinto muito culpado. Isso não pode ser, meu amigo, não pode ser. Aí outro diz, mas Senhor, eu sou o maior dos pecadores. Amigo, você não é. O maior dos pecadores morreu e foi pro céu há muitos anos. Paulo, né? Seu nome era Saulo de Tarso, mais tarde denominado Paulo. Mas você ainda retruca, sou demasiado vil. Quanto ao pior homem, maior necessidade tem de ir ao hospital e procurar o médico. Ora, Cristo não deseja qualquer mérito que você tenha. Ele dá livremente. Quanto pior você for, mais bem-vindo você é. Olha a pessoalidade, o convite, né, evangelístico. Inclusive, assim, até eu não achei aqui no livro agora, eu devia ter anotado, mas até essa questão de que apesar de ele ter o apelo, né, o Spurgeon não gostava de uma pregação fresca, não é pregação fresca, mas essa questão da autoajuda. Eu vou atualizar aqui, mas ele não curtia essa parada assim de uma pregação sentimental, né, não focada na realidade. Ou seja, o Spurgeon, se estivesse vivo hoje, ele criticaria, sem sombra de dúvidas, esse modelo de pregação muito centrada nas necessidades do homem, só que assim, não necessidade da salvação eterna, a necessidade de ser agradado, de receber uma palavra de conforto. Eu queria achar aqui, cara, porque assim, meu Deus, nossa, assim, tipo, era um tiro, porrada e bomba em pregação coach, sabe? A gente falou que tinha pregação expositiva, às vezes ele fazia tipo comentários, como se fosse uma mini aula antes do sermão em si. O esboço dele era simples, não era um esboço comprido, era um esboço rústico, né? Ele anotava mais assim os pensamentos, os tópicos a serem trabalhados. Fala firme, imperativo, convidativo, proclamações ousadas, então ele era muito ousado, não era paradão, mas também não era muito agitado, era firme, né? Acho que força e firmeza na pregação define Spurgeon. Ele falou, o Spurgeon falou assim, ele falou sobre como um pregador pega um texto e depois o mata, torcendo o pescoço e enchendo-o com algumas noções vazias para colocar na mesa para um povo não pensante se alimentar. A ideia aqui é como a pregação, ela precisa ser expositiva, né? Como Spurgeon, ele defendia a necessidade da pregação ser expositiva. E ser expositiva aqui é no sentido de que o texto era lido e precisava ser comentado, explicado, né? Por isso que ele fala assim, que ele se contenta em ser um comentarista da Bíblia. Isso. Genial, né? Porque ele fala dessa galera que lê o texto, que é o que a gente fala hoje, né, Carol? Lê o texto, esquece o texto, não volta no texto. Então, assim, fala da nossa vida e segue. Mas galera, quantos pregadores a gente vê que abre a Bíblia? Uma coisa é você ouvir um testemunho. Vamos ouvir o testemunho do irmão fulano. Outra coisa é o cara chegar lá na frente, abrir o texto, ler um salmo, ler qualquer outra coisa e começar a contar a história da vida dele. É complicado. Histórias são maravilhosas e o Spurgeon não é contra se, né? Inclusive tem esse detalhe, né, Carol? Ele não é contra se contar histórias num sermão. Não, mas peraí, mano, tem 40 minutos, né? Pro Spurgeon, um bom sermão é de 40 a 45 minutos. É curto. Um sermão curto. 40, eu acho um bom tempo, né, mano? Pô, você vai gastar meia hora contando história, mano? Aí a galera vai lembrar da história e não vai lembrar do evangelho, não vai lembrar da palavra. Isso é complicado. Muito bom. E aí, Carol, segue lá. Eu queria falar algo sobre o Spurgeon, que é uma coisa minha, assim, que eu mais fui edificada, é que o Spurgeon não é um pregador só de conteúdo, ele é um pregador de experiência e paixão. Isso é o que, assim, mais me edificou, mais me pega, assim, no meu coração. Quando a gente estuda história da pregação, quem tiver a oportunidade de ler o livro aí da Thomas Nelson vai perceber que na história como um todo a gente vê diferença de métodos de interpretação. E a gente vai ver muito método interpretação alegórico, mais na patrística, depois mais literal, ali na reforma puritana.
puritanos e o Spurgeon é herdeiro do puritanismo, então ele é um cara mais de interpretação literal, evitar alegorias e muita retórica clássica e tal. Mas, ao mesmo tempo, os puritanos falaram muito de aplicação. Só existe sermão se tiver aplicação, né? Então, você tem a doutrina, mas como é que isso se aplica na vida? E a gente vai ver isso no Spurgeon e eu fiquei encantada, porque aplicação tem muito a ver com experiência. Fica muito mais fácil você aplicar uma doutrina se você experimentou viver ela na sua vida. Então, o Spurgeon, ele tem esse senso de realidade e de uma vida, sabe? Vida e paixão. Tem um trecho da biografia dele que ele fala que estudar doutrinas é uma aventura. Então, para ele, é divertido, sabe? Você vê que é alguém que está se divertindo enquanto está estudando, enquanto está vivendo a própria vida cristã. Então, você sente nele essa questão da paixão. Então, se a gente falou sobre evangelismo, né? Tem também um elemento da paixão e da realidade, de alguém que realmente viveu e vive o que está pregando ali. Então, existe um peso, né? O peso da unção de alguém que tá vivendo. E outro ponto, só para eu finalizar, é o uso de imagens. Eu sou apaixonada por isso na pregação. Eu sempre gosto de ver pregadores que fazem isso. O Edwards faz muito isso, é algo que eu estou estudando. Mas o Spurgeon também faz. Ele usa muita imagem e é a forma dele se comunicar com o povo, que é mais fácil. Ele usa imagens como cadeado, árvore com fruto, exemplificando. Então, ele fala sobre cuidado com o uso de imagens para ela não ofuscar a doutrina e se tornar uma diversão ou entretenimento, né? Quando a gente usa um exemplo na pregação ou uma história, ele usa com cuidado, mas ele é o pregador popular, né? Ele faz tudo para tornar a verdade mais fácil. Inclusive, Carol, acho que a gente podia aproveitar esse momento até para indicar onde a galera pode consumir algumas coisas de Spurgeon, né? O cara escreveu, eu nem lembro quantos livros ele escreveu. Tem muita coisa, sabe aonde, do Spurgeon, galera? No app The Pilgrim. O The Pilgrim é um app que você pode ouvir livros, tem e-books lá, e tem muita coisa do Spurgeon lá, muitos sermões do Spurgeon e tal, e você pode experimentar o app The Pilgrim por 21 dias gratuito. Tem um link na descrição, beleza? Você pode experimentar The Pilgrim por 20 dias gratuito. Você vai lá, faz todo o cadastro e tal, mas no link aqui do Bibotalk, você pode experimentar por 20 dias gratuitamente, beleza? Olha, rolou uns comentários muito bons aqui que me lembrou de uns pontos que o Spurgeon tinha senso de humor, e é verdade. Inclusive, ele tem um livro, não tem no Brasil, tem só lá fora, que ele escreveu, colocou um outro nome, colocou um pseudônimo, que é tipo uns contos meio humorísticos, onde ele ensina um pouco de moralidade e tal. E ele era um cara engraçado. Aí o pessoal comentou aí que no Lições aos Meus Alunos tem um teor humorístico, e tem mesmo. Cara, eu tenho esse aqui, ó. É o Considerai Conselhos para os Servos de Cristo. E eu tenho também, cara, o Lições aos Meus Alunos. Inclusive o Davi Lago, meu amigo Davi Lago, falou que eu tenho que ler o volume 2, que é excepcional. Excepcional. Tem também os Tesouro de Davi, né? Que foi escrito para ajudar ministros a pregar o livro de Salmos. Então... Cara, esses Tesouros de Davi são 3 catatais, assim, eu acho que é a CPAD que lançou, né, Carol? Acho que foi a CPAD que lançou. Eu acho que foi. Caras, então assim, gente, qual é né, fazendo uma aplicação bem prática aqui. Quem prega, quem ensina, quem está interessado em servir a igreja, nesse sentido, precisa ter um investimento, né? E, cara, uma coisa que o Spurgeon falava para os alunos dele: invistam em comentários. Acho isso muito legal. Invistam em comentários. Sugira comentários bíblicos para o seu pastor, para a sua pastora. Sugira, né? Sugira esse tipo de coisa. Eu não sei o que você tem na sua pauta aí, mas a gente já falou da questão da metodologia da pregação do Spurgeon, mas algo que me chamou a atenção é que o cara falava até pra cuidar dos dentes, meu. Vamos às dicas práticas do Spurgeon. Dicas práticas do Spurgeon para você ser um bom pregador. A primeira, vocalmente edificante, né? Ou seja, ele pediu que a pessoa mantesse o tom de voz e tal, falasse assim de maneira, terminasse as palavras, né? Ou seja, ter uma boa pronúncia das palavras, e também que devia cuidar dos dentes. O pregador devia cuidar dos dentes porque, segundo ele, isso ajuda na articulação. Dentes podres prejudicam na articulação. Olha o Spurgeon, cara, preocupado com os dentes dos pregadores. Isso é demais. Não, tem alguma coisa que ele vai falar também de pessoas que têm problema assim no peito, que é negócio pulmonar, sei lá o que também talvez não tenha chamado de pregação.
Cara, então, é isso. O Spurgeon fala, ele faz, assim, algumas críticas. As pessoas têm dificuldade na fala, no sentido que, assim, que parece que é um rangido agudo e dissonante como uma tesoura enferrujada. E ele fala que tem gente que fala que parece que tem uma batata quente na boca. Sim, ele fala isso, na página 140. Então, assim, para Spurgeon, uma boa dicção e uma boa voz são importantes para um pregador. Cara, super concordo. Fisicamente envolvente, né? O que ele quer dizer com isso, Carol? Fisicamente envolvente. O cara tem que ser bonito? Aí não, né? Tem que ser malhadão? Tem que ser malhadão pra pregar? Não. Me ajuda. Ele tá falando sobre pessoas que são monótonas, que nunca nem levantam um braço, que não fala corporalmente como se estivesse se importando, né? Então, se eu tô falando das pessoas serem salvas do inferno, o meu corpo precisa falar essa importância também, né? Muito não é bom. Só a voz. Então, coisas pequenas, né? Que ele trabalhava. Gente que tem ritmo de fala, você viu isso? Gente que fala sempre no mesmo ritmo e tom, é cansativo. Sim. Inclusive, tem uma frase do Spurgeon que ficou muito famosa anos atrás, quando teve uma foto do pastor Lucinho vestida de Chapolin e tal, pregando num... Eu acho que a galera até pegou um pouco pesado com o Lucinho na época. Minha opinião, tá, gente? Você pode discordar frontalmente da minha opinião, mas a galera... E a frase do Spurgeon pareceu bastante, né? Porque, chegará um tempo em que as pessoas se fantasiariam de palhaços e tal, pra pregar pras pessoas, não sei o que, sei lá. Então, assim, o Spurgeon, ele também ele é contra os exageros. Não acho que seja o caso do Lucinho nesse caso aí, porque era um culto de jovem, era uma parada bem diferente lá. Mas, enfim, o Spurgeon fala que a gente não pode ser um palhaço no sentido de, né, que tem gente que se mexe demais, e levanta demais o braço, mas também o cara que é todo monótono e tal, e não tem... Eu vou dar um exemplo, Carol, acho que pra galera tentar visualizar, de quem, na minha opinião, segue bem a dica de Spurgeon. Vou dar 2 nomes, ver se você concorda comigo. Jonas Madureira e o Heber Campos Jr. Pra mim, né, o que você acha? Acho, concordo. Eu tô citando um exemplo aqui de reformado. Isso no pentecostal é mais uma terça-feira de tarde, né? Então, assim, no meio pentecostal a gente tem que conter os exageros. Irmão, não bate no púlpito, calma, irmão. Não pula. Não pula, né? Meu marido pula. Mas depende do momento, tem que pular mesmo. Então, assim, agora, eu acho que o Jonas Madureira e o Heber Campos Jr., eles emulam bastante. Emular não é bem a palavra que eu quis dizer, mas eles fazem bastante, sabe? Usam bastante o corpo, a ênfase, o tom de voz, sabe? Agora, tem pregador, mano, que ele começa na segunda e termina a pregação na segunda. Mano, engata uma terceira e uma quarta aí, pelo amor de Deus, né? Muda o ritmo aí, é verdade. Concordo. Não, mas assim, por exemplo, o pentecostal, ele muitas vezes, ele é exagerado, berra demais. Então, o cara, toda a pregação do cara, o cara tá com a terceira engatada. Velocidade, garganta não aguenta aquilo ali. Daí ele não joga uma quarta e uma quinta pra dar uma aliviada no motor, entendeu? Ele fica na terceira. Então, isso é um pouco complicado e chega uma hora que dói um pouco, né? Agora, você, né, também toda hora sempre o mesmo ritmo, aquela coisa. Não, você tem que, né, igual o Spurgeon fala, você tá falando de inferno, você tá falando de céu, das maravilhas e tal. Mano, você tem que, de alguma forma, usar a sua expressão e tal. Muito legal isso. Isso é até um assunto tão interessante, porque muita gente acha meio carnal a gente falar dessas coisas básicas, ou sei lá, não sei que nome usar. É como se pregação fosse só assim. Não, é só unção e pronto. E quando a gente olha a história da pregação, não é. Deus usa essas coisas básicas, sabedorias humanas, né? E usa pra glória dele. Então são pontos, as duas coisas, né? Tem a unção do Espírito, que é essencial. Você pode ser melhor pregador em termos de oratória, mas se não tiver unção do Espírito, não vai adiantar nada. Mas também você pode atrapalhar o fluir de Deus por falta de material humano adequado, né? Treinado. E Deus trabalha nessas coisas, né? Espiritualidade integral. Mas vamos. Eu acho que pra gente encerrar a nossa live, Carol, as contribuições para a história da pregação, né? Quais são as contribuições de Spurgeon para a história da pregação, enfim. A gente tá focando nesse aspecto, né? As contribuições dele são muitas, mas para a história da pregação, como é que a gente poderia definir aqui? Eu começaria falando do legado dele de treinamento, né? De pastores e pregadores, né? A gente tem bastante livro, lições aos meus alunos. Na própria autobiografia dele, ele vai falando dica de alguém que esteve no campo, vamos dizer assim, né? Do ministério da palavra, sofrendo, trabalhando. Então, existe muita sabedoria do Spurgeon
isso aí, muitas dicas que a gente tem, assim, que todo pregador tem que ler, não só os sermões dele, mas as dicas dele, né, a sabedoria dele. Inclusive, na escola de pastores, né, que ele teve, o colégio de pastores, teve um brasileiro que foi lá estudar. Olha aí. Eu não sei o nome dele e tal, mas a gente teve um brasileiro lá estudando nessa escola. No final, foram 900 pastores treinados. Além disso, a questão do... o apelo evangelístico, né? A gente vai ver essa, igual eu falei no começo, doutrinas da graça, calvinismo com evangelismo. Então, é uma mistura diferente, né? É uma mistura muito forte. Então, igual eu falei, é uma boa resposta a hipercalvinistas que não trabalham com evangelização, trazendo o convite da salvação e tudo mais. É alguém que une doutrina e devoção, a gente sempre tem falado nisso, não é uma pessoa que é só do estudo, não é um cabeção, assim, o Spurgeon não é só um teólogo, você vê que é alguém de devoção, que parte do lugar de confiança do Espírito Santo, então ele é mais um nessa galeria aí, e a questão da pregação a multidões, né, então você vê um ministério que foi muito criticado, e talvez se ele tivesse hoje aqui, muitos de nós iríamos criticar algumas ações dele, ele, fazia um charge no jornal zoando ele sobre várias coisas, mas que teve um ministério muito famoso, muito grande e foi fiel, né? Então essa questão de fama, isso é interessante a gente notar, porque assim como o George Whitefield foi uma celebridade, o Spurgeon também foi. E ele sofreu com isso, mas permaneceu. Então, Deus tem os seus famosos, vamos dizer assim, né? A gente não precisa ter medo da fama. Eu colocaria isso aí. Muito bom. Até porque a gente tem homens como o Billy Graham, que inclusive até tá aqui nesse livro também. A gente tem pessoas que ganham fama, né? E assim, e a fama, o Agostinho já falava disso, né, meu? Eu tô lendo Na Estrada com o Agostinho, e como o Agostinho já tinha um pouco esse problema com a questão da fama, e porque assim, só que ele falava assim, ó, é um risco que eu corro, porque eu sei que, e aqui não é um orgulho, né, mas eu sei que o meu ministério abençoa muitas pessoas, então é um risco que eu corro, né, a questão da fama, a questão de ter muita exposição, que, Carol, que é assim, em bem menor grau, é o que nós temos aqui, né, no Bibotal, que a gente, queira ou não, tem um certo, uma certa fama, né, você, o Ministério do Ângelo, as pessoas olham pra esses ministérios e tal, e, mano, e às vezes enche um pouco a paciência, mas a gente sabe, não é? Então, assim, mas a gente às vezes se submete e encara esse fardo, porque a gente sabe de como nós prestamos um serviço à Igreja de Jesus, né? E temos convicção desse chamado, de que para isso a gente foi chamado. Tô vendo aqui os comentários, já falaram de cachimbo, a gente, nossa, vocês trouxeram esse assunto pra essa live. Então, gente, é que, ó, a galera falava assim, gente, C.S. Lewis fumava cachimbo, o Spurgeon fumava um cachimbo, eu tenho vários amigos meus aí que vocês gostam da internet, que eu sei que fumam cachimbo, eu não vou dizer o nome aqui, né? Mas é engraçado como essa espiritualidade vitoriana, né, Carol? Podemos dizer assim, porque o Spurgeon é da era vitoriana, os caras não tinham problema com isso, né? Com a questão do fumo e tal, então a gente, às vezes tem um pouco de dificuldades, né, de entender isso. Eu lembro a primeira vez que eu vi um teólogo fumando na minha frente num seminário, né, mano? O cara foi acompanhar o palestrante, lá no intervalo o cara fumando. Então eu, um assembleiano na época, entrei, né, fiquei horrorizado. Mas, gente, vocês estão acompanhando os jornais? Vocês estão acompanhando os evangélicos na mídia? Fala sério, um cachimbinho não é nada, né, meu? Bibo, olha aí, podia gravar um podcast sobre isso, porque tem até a parte histórica, né, que essa questão da abstinência vai surgir um pouco depois, o movimento evangelical, fundamentalismo, né, até pra... Não, legal, cobrem a Carol aí, gente, eu acho muito legal um episódio sobre... Eu convido alguém pra falar, eu sou host. O Cacau tem estudado bastante fundamentalismo, a gente em algum momento vai rodar aqui. Galera, fica aí a dica, tá? É um livro introdutório à história da pregação, tá? Então nesse livro são 2 volumes, eu não sei onde tá o outro, outro volume tá na minha estante, eu não vou lá pegar. São 2 volumes e você tem aqui uma introdução à história da pregação, tá bom? E é legal que ele vai trazer o quê? Um pouco do contexto histórico da pessoa, a sua metodologia, fundamento teológico, contribuição para a pregação. Então assim, para você que gosta de história da igreja e gosta da pregação, gosta das personagens aí que pregaram e se destacaram como pregadores, fica a dica aí, tá? Fica a dica aí. Inclusive, Martin Luther King, você pode ter suas críticas a ele, ao movimento dele, ao caráter dele, mas o cara tem uma contribuição para a história da
pregação. Sabe o que é legal, Carol? Tem mulheres também, né? Aí, ó, tem uma mulher aqui. Tem mulheres. E tem muito leigo, tem gente desconhecida aí na lista, bem legal. Essa é a questão do menino. Tu sabe me dizer se o Spurgeon, a questão da pregação e o leigo, tu chegou a se informar em alguma coisa nesse sentido, sobre a pregação e o leigo? Bem aberto a isso, bem aberto a pregação dos leigos. Ele converteu com leigo, de certa forma ele era leigo também, né? Então a gente vê bastante ele incentivando isso aí. Gente, é isso. Muito obrigado, Carol. Obrigada por atender a esse você, convite. amigo, foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigado a todos vocês que ficaram até o final dessa live. Deus abençoe a todos nós e... Gente, obrigada pela participação de vocês, foi um número muito legal mesmo, fiquei surpresa. Vejam aí as dicas que a gente mandou, tem muito material bom e até a próxima. Tchau! Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.